Oi, pessoal! Eu sou a Jana Rabelo e eu estou de volta com o Lá em Casa, onde eu recebo pessoas queridas que se destacam em áreas que têm gerado um burburinho por aí. E nesta semana a gente vai conversar com o Thiago Belotti sobre a educação virtual, a educação digital, porque todos estamos direta ou indiretamente passando neste momento da pandemia. Então, vem comigo. Lá em casa. Eu não gostava Se ela tá fora do padrão, esse negócio ela é da verdade. Não é mais um mimimi como todo mundo acredita. Eu me sinto lisonjeada de receber o Thiago, porque ele é um profissional que, antes de nos conhecermos no mundo real, eu já acompanhava pelo mundo virtual, e é uma pessoa competente, humana, simpática e, assim, impressionantemente capacitada. Olha só a descrição do Thiago. Fundador do Cool, que é um laboratório criativo de conteúdo e educação corporativa, curador de conhecimento para inovação, é também professor de pesquisa e análise de tendências no MBA de Branding da PUC Minas. É palestrante de eventos como o SPTech Week, o Summit Edu, Conhecer, que é o Seminário Internacional de Educação Empreendedora, TEDx Savassi, Festival UAU e Festival PEF. O Thiago é, além de tudo, uma das pessoas mais fofas e preocupadas com o outro que eu conheço. E se é para falar sobre como a educação digital impactou nas nossas vidas e como fazer a educação digital ser mais humana, eu acho que o Thiago é a pessoa para conversar com a gente hoje. Por isso, eu queria dar as boas-vindas ao Thiago e dizer, Thiago, é na verdade um prazer estar aqui com você. Oi, Jana, imagina, o prazer é todo meu com essa apresentação. Eu fico super honrado, super feliz. E assim, saiba que é recíproco. Eu te admiro bastante por tudo isso que você falou e por muito mais. Acho que é sempre um prazer estar contigo e falar com você a respeito de qualquer tema, ainda mais sobre educação. E o que eu acho mais sensacional nessa conversa é que você já era uma referência para mim em educação, essa educação fora da escola tradicional, né? Porque não necessariamente educação tem a ver com escolarização. E aí veio a pandemia, a gente começou a investir mais em aulas digitais, professores das escolas tradicionais ou não, e aí eu continuei a consumir, só que dessa vez muito mais seu conteúdo. E aí, educação digital na pandemia, como é que se avalia o que está sendo feito por aí? Então, isso que você disse é bem importante, né? Eu trabalho com educação digital, nesse formato digital há bastante tempo, principalmente no meio corporativo. Então, assim, atendendo grandes organizações, empresas, né, que trabalham com ensino, com aprendizagem para adultos, né, para pessoas que estão lá buscando novas formações, novas habilidades, competências, tanto técnicas quanto comportamentais, dentro de uma lógica de uma organização. Até eu converso, tenho amigos que fazem parte da educação formal, né, tanto em ensino fundamental, médio, superior, e eles brincam comigo, falam assim, Thiago, seu trabalho só existe porque o nosso ainda precisa evoluir, porque de alguma maneira faz sentido, né? Porque infelizmente no Brasil a gente sabe como a educação ainda precisa evoluir bastante para que as pessoas cheguem no mercado de trabalho, empreendam com capacidades, competências, habilidades que façam real sentido para elas, mas a gente sabe bastante, você bem mais do que eu, o quanto esse tema é desafiador. Torna-se ainda mais desafiador na pandemia, né, Jana? Porque a gente foi obrigado, é uma adesão compulsória de todo mundo no formato de educação digital, e isso tem uma série de impactos. O primeiro deles é a não fluência, não capacidade em navegar nesse mundo de uma forma confortável. Então, assim, a gente tem que lembrar que a própria Unesco fala a respeito de alfabetização digital e fluência digital como sendo uma competência fundamental do século XXI, né? E a gente entendendo que, por mais que a gente fale que todo mundo está na internet, isso não é verdade, nem todo mundo está na internet. Por mais que a gente fale que os dispositivos digitais estão disponíveis para todo mundo, a gente está vendo cada vez mais que isso não é verdade.
Eu dou aula sobre esse tema em pós-graduação há bastante tempo e na minha primeira aula sobre conteúdo digital eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo assim, gente, a gente precisa começar de um lugar que é quantas pessoas tem no Brasil? Mais de 200 milhões de pessoas. Quantas pessoas estão conectadas na internet no Brasil? 100 milhões. Então nós estamos falando de 50% das pessoas. Só para a gente não falar que está todo mundo na internet, assim como não está todo mundo em casa, né, fazendo home office. Então, assim como não está todo mundo também tendo a possibilidade de assistir às aulas online através de um computador ou um dispositivo que tenha uma conexão rápida, que tenha a capacidade, de fato, de processar vídeo, né, numa velocidade considerável, numa velocidade pelo menos ok, para que essa pessoa consiga absorver essa informação. Então, assim, já de cara a gente tem esses desafios, que são desafios estruturais, que têm a ver com a nossa realidade como país. Depois, você soma isso à nossa dificuldade em ter que fazer essa transição sem as pessoas que estão dando as aulas serem também bem orientadas ou terem tido condição de se prepararem para isso, né? Eu costumo dizer que essas pessoas, professores, né, educadores, de uma maneira geral, se tornaram produtores de conteúdo digital da noite para o dia. Algo que, assim, a gente está aí fazendo... Eu, pelo menos, estou há 10 anos trabalhando com isso. Então, assim, eu trabalho com marketing digital antes dessa história virar marketing digital e virar conteúdo, produção de conteúdo digital como é hoje. E sei dos desafios e das dificuldades de você fazer isso acontecer. E aí os professores, de repente, se veem dentro dessa realidade, se torna ainda mais difícil. Fora aí as adaptações para diversas idades, realidades, que aí a gente nem precisa comentar o quanto é desafiador. Pensar, por exemplo, em crianças na frente de telas, e aí o desafio de terem pessoas ali que precisam acompanhar essas crianças e não estão preparadas para serem guias, né, em um modelo de educação, os pais e as mães se vendo, talvez pela primeira vez até, tendo que se envolver tanto na educação. Acho que isso é uma outra realidade que a gente não sabia, né, que acontecia. A educação acompanhada de mais perto e vista de um lugar até às vezes problemático para esses pais e mães, né, Jana? Porque você está trabalhando, ao mesmo tempo você tem que acompanhar seu filho e sua filha, você precisa ter mais um dispositivo para essa criança poder acompanhar, porque você está usando o seu telefone, você está usando o seu computador e essa criança, ou esse jovem, esse adolescente também precisa utilizar. Então, assim, tem muitos elementos aí que tornaram essa experiência um pouco mais dolorosa, mais difícil. Apesar que, e aí para finalizar essa fala, apesar que a gente sabe que essa transição para uma educação mais digital, não estamos querendo dizer que vai ser completamente digital, né? Mas a gente já estava transitando ou transacionando para um modelo híbrido, que a gente é um pouco presencial e um pouco digital. E aí agora a gente entende que esse modelo talvez venha mais fortemente depois da pandemia. A gente precisa começar a se preparar mais para isso, né? A gente já tinha que estar se preparando antes da pandemia, a pandemia meio que empurrou a gente, né? Vai e faz, com todos os vai e faz possíveis, né? Eu tenho vários amigos que são professores, casais de professores, e aí acontece de 2 professores terem que dar aula ao vivo ao mesmo tempo. E aí, isso nas nossas casas, que às vezes você não tem espaço para isso, você não tem equipamento para isso, você não tem internet para isso. Mas era, sim, de fato, um modelo que precisava de um empurrão. Mas eu acho que talvez o empurrão tenha sido forte demais, né? Assim, repentino demais. E a gente estava conversando mais cedo, antes de começar a gravar, parece que você está aí do outro lado da tela também, você está acompanhando uma pessoa que está tendo aulas online. Como é a perspectiva do aluno? Sim, eu acompanho uma pessoinha de 4 anos que se chama Nina e que também está fazendo aulas online. Então, minha filha está fazendo aula online, minha esposa é professora de educação infantil e aí elas têm aula ao mesmo tempo. E aí, quando elas têm aula ao mesmo tempo, necessariamente eu estou lá com a Nina fazendo esse papel de mediador, porque realmente a professora e os professores, né, de uma maneira geral, precisam de uma mediação ali, não dá, né? Eles estão do outro lado da tela e ela está aqui comigo e ela está aqui desse lado, às vezes, precisando
ter mais concentração, precisando de uma tradução da atividade que está sendo realizada, ao mesmo tempo que a gente tem que ficar atento de não atrapalhar o processo dela, né? Porque tem, como pai ou mãe, às vezes você fica assim, não, é assim, mas tem que deixar o processo de aprendizagem fluir também, de acordo com o papel de quem está ali A ansiedade guiando, do né? pai em ajudar demais, às vezes, né? Exatamente. Exatamente. É engraçado, porque a professora às vezes fala assim, então, pais, você já sabe recortar, agora deixem as crianças. Ok, ó, eu não tinha pensado nessa questão, mas eu imagino que aconteça muito, né? O pai participando e o filho ali. Muito, Bom, muito, muito. e tá, você trabalha com educação, você ensina a ensinar, isso é que eu acho legal, assim, você oferece a plataforma. Qual tem sido o principal problema? Qual que é o grande desafio que você encontra com os seus alunos? Dando aula no MBA, dando aula de educação corporativa, qual que é o grande problema do adulto brasileiro com essa educação digital, com essa vida digital a que fomos direto ou indiretamente forçados? Olha, assim, isso é também importante a gente fazer uma separação, talvez, de perfis de pessoas, né? E eu nem acho que é um perfil, às vezes, só relacionado à idade. Pode ser que algumas vezes as pessoas mais velhas tenham um pouco mais de dificuldade mesmo. A gente fala muito sobre pessoas que estão nativas digitais, que já nasceram aí, principalmente quem nasceu depois dos anos 97, né, de 1997, que são pessoas que já nasceram com acesso à internet no Brasil ou com a internet já disponível no Brasil amplamente. Então, assim, para essas pessoas acaba sendo um pouco mais fácil navegar. Para as outras pessoas, o uso de ferramentas que não são simples, né, Jana? E assim, eu já vi situações muito, muito delicadas. E assim, como a gente está numa conversa bem próxima aqui, eu vou te contar umas coisas que, assim, eu já vi pessoa. Acho que o caso mais simbólico disso, de verdade, gente, uma pessoa que ela queria assistir, ela queria acompanhar a aula, ela não queria perder a aula, ela levou o celular para o banheiro para tomar banho e deixou a câmera ligada. Se eu tivesse a capacidade do lado de cá, como anfitrião, de desligar a câmera dela imediatamente quando eu percebi, ela teria tomado o banho dela inteiro desse jeito. Então, assim, isso é só e assim, eu segurei para não. Eu tentei fazer exatamente isso que Você você está conseguiu se tentando manter fazer. Eu vou discreto tentar. e Super. Eu fiquei assustadíssimo. Eu te confesso que eu não consegui nem ler o nome da pessoa. Se você me perguntar assim, Thiago, quem era, vou te falar, não sei, porque assim, fica escrito o nomezinho, né, na tela, embaixo do grid, mas eu fui pego tão de surpresa e reagi tão assim, rápido, que eu nem olhei quem era. Eu simplesmente desliguei o vídeo e continuei dando aula. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu falei assim, gente, olha, às vezes é uma dificuldade real mesmo, né? Como uma coisa que a gente considera básica e que a professora está tendo que ensinar para minha filha lá uma coisa que minha filha nunca pensou. Então, assim, a professora fala, Nina, liga o microfone. Nina, agora pode fechar o microfone. Então, assim, virou mais um código a ser aprendido, sim. né? Então, assim, antes a gente aprendia que você precisa sentar naquela cadeira todo dia, porque aquele é seu lugar dentro da sala. Agora você tem que aprender a ligar o microfone, desligar o microfone, Aprender a ligar a levantar a câmera, mão. levantar a mãozinha, exatamente. Então, assim, e esses elementos todos, por mais simples que pareçam, para algumas pessoas, não são tão simples assim. E aí, quando você tem uma ideia ou uma vontade de fazer a aula ficar ainda mais interativa e adiciona outras ferramentas na aula, e isso é que tem sido uma dificuldade também, muitas vezes, porque eu dou aula num curso que eu falo sobre pesquisa de tendências e eu preciso utilizar ferramentas interativas. Então, eu uso uma ferramenta interativa com os meus alunos e, assim, eu preciso ensinar para eles essa ferramenta antes. Então, tudo isso vai virando mais uma camada, né, de experiência, de desafio para algumas pessoas. Para as pessoas que têm menos, então, fluência digital, digamos assim, tem menos essas possibilidades ou tiveram que lidar menos com esses recursos antes da pandemia, esse é o maior desafio. Para as pessoas mais novas, o desafio tem sido, na minha opinião, formato. Porque, assim, você tentar convencer essas pessoas a passarem
muito tempo diante de uma tela num formato que é assim que não é interativo, né, num método passivo de transmissão de conhecimento e de transmissão de conhecimento, os alunos, as pessoas que participam dessas aulas, às vezes ficam meio ali, assim, sem participar, né? Então, assim, o desafio tem sido muito esse para mim também. Então, esses dois lugares, o desafio das pessoas de fato terem condição de navegar e usar todas as ferramentas da melhor forma possível, e por outro lado, de estarem engajadas mesmo naquela aula ali, naquele formato. Mas que eu acho que a gente precisa tirar, né? A gente está do lado de cá como professores, a gente precisa olhar para isso e falar assim, gente, a gente tem que usufruir dessa realidade que a pessoa tem agora também, sabe? Porque eu fiquei pensando, eu pensei, sabe quando eu pensei isso? Eu tenho vários amigos e amigas que são professores também. E aí uma amiga minha que é professora, ela falou assim, gente, sabe o que eu fiz? Eu comecei a falar pros meus alunos, e minha esposa também fez a mesma coisa. Eu comecei a falar para os meus alunos, assim, gente, então se a gente está falando desse assunto, busca na sua casa, onde é que tem esse objeto? Porque se lembraram que está dentro da casa dele, que ele pode explorar outras partes da casa, sabe? Que ele não está só aqui preso nessa tela. E aí eu comecei a pensar isso também. Eu falei assim, gente, ele tá, ao mesmo tempo que ele está aqui na sala, está comigo aqui nessa sala de aula virtual, ele está na internet, ele pode ver outras coisas, pode fazer outras coisas. Então eu dou espaço durante as minhas aulas, por exemplo, para que os alunos possam explorar outras coisas que não seja só a minha aula, porque eu sei que se ficar ali o tempo inteiro, eu vou perder alguns. Eu vou perder alguns que vão desativar a câmera e vão fazer outras coisas enquanto eu estou Vão dando lavar a aula. louça É uma enquanto você dá realidade aula. também, né? Exato. O que Excelente. eu acho que aconteceu? E você vai. Acho que você já viu isso. Alguns professores, eles simplesmente pegaram a mesmíssima aula que davam antigamente no presencial, aula com quadro ou no máximo aula com projetor, e trouxeram para o virtual. Então é a mesma aula, só que numa plataforma completamente diferente e que tem justamente a vantagem de dar uns instrumentais diferentes, né? Então eu acho que a gente está com uma tecnologia que é muito interessante, né? Da aula virtual traz muitas possibilidades, mas a gente ainda está preso no formato de aula que a gente deu ao longo dos últimos 15, 20, 50 anos. Isso eu tenho visto e ao mesmo tempo, aí agora vamos um momento puxão de orelha. Eu vejo também que tem uma questão dos alunos, assim, a passividade típica da aula presencial, eles estão levando para o virtual, né? Eu acho que os alunos ainda, e eu sou professora, estou falando mal dos alunos mesmo, peraí que eu vou até dar um zoom aqui, Thiago. Estou falando de vocês que estão me assistindo, tá? Voltando. Que é a coisa do, eu vou ficar aqui só assistindo, sentada, ouvindo a aula. Quando muito, assistindo. Sendo que o virtual depende de interação, depende de resposta, né? Aquele ensino, ele precisa de um feedback. O professor, uma das coisas, né? Vamos puxar a brasa para a sardinha do professor. A gente tem se sentido muito sozinho do outro lado da câmera, né? Sim, é fato, fato. Não, tanto que assim, em grupo de WhatsApp de professor, né, assim, às vezes os alunos não sabem, mas isso existe. Os professores estão lá falando assim, ai, gente, eu fico torcendo para alguém ligar a câmera para eu não ficar sozinho. Eu cheguei ao ponto, olha só, ao nível da pessoa. Eu cheguei ao ponto de colocar umas figurinhas de alunos, que eu tenho fotos de alguns alunos, essas fotinhas pequenininhas, em volta do computador para eu fingir que tem alguém ali. Então, olha onde a gente está Maravilhoso. chegando para ter um pouco de rosto. Bom, a gente está quase encerrando, então já que estamos falando de rosto. Qual que é a dica que você deixa, seja para professores, seja para alunos, porque todos somos os dois o tempo todo, em diferentes situações, para humanizar a aula virtual, a educação digital, seja de adolescentes, de adultos, não importa o público. Como é que a gente dá uma educação digital, que é virtual, mas que tenha a presença humana por ali? Jana, eu acho que assim, isso é bem legal, porque eu acho que a gente precisa, talvez, entender que para além das ferramentas, para além das interfaces, a gente precisa voltar a se conectar com pessoas, né? Com as pessoas de verdade. Eu acho que isso não é uma questão que tem acontecido só em função da tecnologia, enquanto a gente está sendo mediado pela tecnologia igual agora. Tem acontecido na nossa vida de uma maneira geral, né?
A gente, quando a gente começa a ter uma vida que é muito mediada pela tecnologia, eu ouvi isso do pessoal do Facebook, da área de inteligência do Facebook uma vez, eles falando que a gente precisa se lembrar que a gente molda a tecnologia, mas a tecnologia nos molda de volta. Então, nós temos os nossos comportamentos moldados pela tecnologia muitas vezes, e isso vai transformando nosso jeito de lidar com as outras pessoas. Então, quando você escolhe naquele aplicativo de viagem, né, daqueles aplicativos de mobilidade urbana, você escolhe silenciar o motorista, você não está fazendo uma escolha do aplicativo, você está fazendo uma escolha de vida, de comportamento, de silenciar uma pessoa. Então, quando a gente cancela alguém virtualmente, a gente não está fazendo algo na tecnologia, a gente está se comportando de uma outra maneira em relação às pessoas e criando um novo tipo de comportamento em relação às pessoas. Então, assim, quando você desliga a câmera, quando você deixa de participar da aula, a gente tem que voltar a se lembrar que existem pessoas ali do outro lado, né, querendo dar o seu melhor no seu trabalho. E da mesma maneira, quando você está dando uma aula dessa, você também precisa se lembrar da dimensão humana das outras pessoas. Eu falo dimensão humana porque a gente às vezes reduz as pessoas a uma dimensão só, né, Jana? Parece que você é só a professora e o aluno é só o estudante. Enquanto na hora que você olha para a casa dele, para a casa dessa pessoa, porque agora você está vendo a casa dele, você talvez tenha mais chances de recordar que ele é filho porque a mãe passou ali atrás, ele tem um cachorro, ela mora num lugar que as condições talvez não sejam as melhores para estar assistindo aquela aula naquele instante, ou então que o professor ou a professora tem uma filha que toda hora aparece aqui, acontece muito comigo, da minha filha aparecer aqui, ela aparece a cabeça dela aqui pequenininha, assim, ó, e aí todo mundo faz assim, acho que chegou alguém aí, Thiago. Então, assim, trazer essa humanização e a gente se colocar nesse lugar, mas de fato somos tudo isso ao mesmo tempo, né? E acolher essa humanidade uns dos outros, eu acho que é o primeiro ponto, sabe? De se lembrar, de fato, essas pessoas todas têm outras dimensões. O que que implica nela estar aqui agora? Implica muito, implica em muita coisa. Ela está aqui, mas ao mesmo tempo ela está dentro da casa dela, ela está envolvida pelo contexto pessoal dela. E o que que a gente pode fazer com isso, né? Para a gente se ajudar mais. Então, acho que esse é o ponto fundamental. Acho que se a gente começa a se olhar como seres humanos de verdade, né, e entende quais são as fragilidades, as necessidades, as questões uns dos outros, acho que a gente consegue se conectar bem melhor. A gente se conecta mais por aí, né, do que necessariamente pelos aplicativos. Ó, só podia ter chamado você para essa conversa, né? Até por essa última fala. Queria agradecer por você tirar seu tempo, porque sendo professor, sendo empreendedor, sendo pai, sendo parceiro, é muita coisa para conciliar. E você tirar um momento da sua tarde para mim foi uma honra. Queria agradecer pela sua presença aqui. Imagina, o prazer foi todo meu. Que bom, muito bom conversar com você, conversar com as pessoas que estão nos assistindo. Obrigadíssimo pelo convite. É sempre um prazer. Obrigada. Queridos, nós ficamos por aqui, mas lembrando, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, tem coisa nova no canal. E lembrem-se, atrás daquela câmera e atrás daquela tela, tem uma pessoa que está ensinando e está aprendendo também. Até!